tomar um pouco desse assunto para a gente ver aonde estamos, digamos assim, né? Antes da gente entrar em dados propriamente ditos, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da história, né? Do histórico, assim, da política, para a gente se situar, né? Então, o primeiro movimento que nós tivemos, assim, no país, né? Como movimento voltado para a gestão de resíduos, foi lá em 89. Digamos que até a década de 80, assim, nós vivíamos meio que num país, assim, sem lei, né? Qual era a prática mais adotada? Bom, cada um dava um jeito nos seus resíduos, né? Falando em municípios, né? A maioria dos municípios fazia coleta e tinha um local no interior para onde se colocava, então, todos os resíduos, sem preocupação com que tipo de resíduo se tinha ali. E a preocupação maior, isso foi criado, essa primeira política, né, foi criada, na verdade, política não, foi um projeto de lei dentro do Senado Federal, por isso que é PLS, lá em 89. E a preocupação maior era com a questão dos resíduos do serviço de saúde, que, claro, pela sua tipologia, né, a gente já sabe os problemas decorrentes deles, né? Então, por isso que se começou essa conversa dentro da política, da legislação brasileira, para se ter, então, algum encaminhamento como solução. Em 91, na época, como o presidente Fernando Collor, ele se engajou nesse movimento, porque se tinha um interesse grande. Nós tínhamos, em breve, a ECO 92 no país, né? E se queria, então, mostrar para o mundo que o Brasil já tinha algum tipo de legislação, já caminhava com algumas coisas voltadas para essa questão. Porém, isso caiu dentro da Câmara dos Deputados e ficou de 89 até 2007 sem se movimentar esse assunto. Ou seja, ficou aí de 89 até 91 esse assunto completamente parado. Tá? Em 98, no Rio Grande do Sul, nós tivemos a primeira legislação voltada para a gestão de resíduos sólidos. Foi a Lei 9921, depois regulamentada pelo Decreto Estadual 38.356, onde a gente já começou a ouvir algumas siglas, alguns termos que até hoje, né, nos acompanham e que, para a gente, quando surgiu a política nacional, nós já tínhamos aí pelo menos alguns anos de estrada, já se sabia do que a política estava tratando, diferente de outros estados. Tá? Assuntos como MTR, como logística reversa, principalmente sobre gestão compartilhada, responsabilidade compartilhada, esses termos eram termos que no Rio Grande do Sul a gente já tratava desde 98. Em 2007, quando esse assunto foi retomado na Câmara, então, dos deputados federais, é que se começou toda essa discussão novamente, e esse tempo todo que ficou parado certamente foi por divergências, né, nos interesses, né, ela acabou sendo aprovada, então, em 2010. Tá? Foi bem no finalzinho do ano, foi lá em dezembro de 2010 que nós tivemos, então, a aprovação da legislação. Bem, sei que todos já conhecem esses termos, né, mas é importante a gente dar uma resgatada assim, em alguns termos principais que trata a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E o primeiro deles, talvez o mais importante, e certamente o nosso grande desafio, né, como país continental que somos, né, é a logística reversa. A logística reversa ela é um instrumento utilizado para se tentar implementar, então, o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. O que significa a política? Dentro da política reversa, da política de resíduos, então, essa logística reversa, né? É, de certa forma, colocar nessa engrenagem, né, fazer essa engrenagem toda rodar com as suas responsabilidades. E nós começamos, sim, com os consumidores. Para que se tenha uma logística reversa, os consumidores têm um papel fundamental nisso, que é devolver, né, as embalagens, devolver os produtos inservíveis, pós-consumo, então, no comércio. O comércio, por sua vez, tem um local adequado para fazer o recebimento desse material. Os distribuidores fazerem a coleta, né,
e o envio até as unidades de recebimento. E, claro, os fabricantes fazer o recolhimento, o transporte e o envio ao destino final. Então, essa engrenagem toda, vamos imaginar a dificuldade que se tenha de fazer isso acontecer quando nós vivemos num país com realidades e culturas tão diferentes. Pensar em essa roda girar lá em Manaus, fazer ela girar no interior do Nordeste, no sertão nordestino, na Baixada Santista, na nossa região. Quer dizer, são realidades e culturas bastante divergentes, e talvez por isso é que se tenha tanta dificuldade para fazer com que esses princípios aconteçam e sejam tão desiguais no país. Outro termo, né, que advém também dessa logística reversa é a responsabilidade compartilhada. Significa o quê? Que todos os seus atores são responsáveis por fazer com que esse processo aconteça. Se um desses elos da cadeia deixa de fazer a sua parte, não atuar de forma proativa, não se consegue fazer com que os objetivos da política de resíduos sejam atingidos. Então, os principais entes, quem são? A administração pública, em todas as suas esferas, federal, estadual, municipal. De que forma? Criando programas, legislações, incentivos, políticas públicas que incentivem, então, os princípios da política reversa, que tem ali dentro que os princípios da não geração, da reciclagem, do retorno das embalagens, enfim, é criar essas políticas para que isso aconteça. Dentro do setor produtivo, as indústrias. E aí se injetou, né, o termo da análise do ciclo de vida dos produtos, que isso passou a ser comum para nós ouvirmos depois da política de 2010, né? Ou seja, até então, de uma forma muito tranquila, as empresas criavam novos produtos sem a preocupação do destino final, inclusive das embalagens, não só do seu produto após a sua vida útil, mas também, inclusive, de suas embalagens. A partir dessa obrigatoriedade de que elas deveriam fazer essa engrenagem funcionar e seriam responsáveis legalmente pela destinação final dos seus produtos e suas embalagens, o que acontece, antes de fazer o lançamento dos produtos, elas já fazem a análise do ciclo de vida, pensando na forma em que ela vai fazer com que esse produto tenha um descarte ambientalmente correto ou, melhor ainda, ele se reintegre dentro de outra cadeia produtiva. A sociedade em geral, e aí assim, né, um assunto que a gente acredita que nós temos muito a evoluir ainda como consumidores, né, falando no consumo consciente. Cada vez mais, o consumir de forma exagerada, sabe-se todos os impactos que tem, não só nos descartes, mas nas emissões de gases de efeito estufa, utilização inadequada de recursos naturais, né? Então, tem muito a ser trabalhado ainda o consumo consciente da sociedade em geral. E, claro, a política trouxe para dentro dela a imagem do catador. O catador passou a ser um elo muito importante da cadeia, sendo ele o protagonista e aquele que extrai desta roda toda girando, né, a sua renda, seu emprego e sua renda. A corresponsabilização tem o papel de fazer com que esses atores todos atuem de forma conjunta para se atingir os objetivos, então, propostos na política. Eu gosto muito dessa figura, né, porque ela traduz de uma maneira muito simples, né, aquilo que a gente tenta explicar com palavras. Nós vivemos muito a época da economia linear, né, quer dizer, se comprava, se consumia, se descartava, ou seja, uma linha reta, né, consome e descarta. Nós passamos
para a fase da economia da reciclagem, quer dizer, a gente compra, a gente consegue dar um giro no reutilizar, às vezes no reciclar, para depois ser descartado. E o grande desafio que nós temos, e claro, muito mais complexo, né, é fazer e criar a economia circular, que é o consumo e fazer esse produto circular de forma que ele possa entrar em outras cadeias produtivas e não ser descartado. Conceito ainda que se ouve falar muito, mas que de prático a gente vê das dificuldades que se tem. Se tem algumas coisas mais pontuais que são trabalhadas, mas realmente é um desafio muito grande que nós temos pela frente, assim como sociedade mundial. Os acordos setoriais, então, eles são o resultado disso tudo, né? Quando a gente coloca aqui que nós temos todos esses elos da cadeia para funcionar. Precisamos envolver os consumidores, o comércio, os distribuidores, os fabricantes. De que forma nós vamos articular isso? Como é que isso acontece de fato? De quem são as responsabilidades de cada uma das etapas desse processo? A isso nós damos o nome, então, de acordos setoriais. Setoriais porque, dependendo do setor em que cada um se encontra, os seus principais atores se encontram, então, para debater as principais ações conjuntas que eles devem tomar para fazer com que isso aconteça. Então, os acordos que nós estabelecemos como acordos setoriais desde a política de 2010 são: em 2012 foi estabelecido, então, o acordo setorial de embalagens plásticas e óleos lubrificantes, em 2014 das lâmpadas fluorescentes, em 2015 das embalagens em geral, 2019, recém, bem novinho, os produtos eletroeletrônicos e seus componentes, e também em 2019 das baterias de chumbo. A gente olha para isso e se pergunta, tá, mas e cadê os pneus, e cadê as embalagens de agrotóxicos? Todas essas, a gente vai ver depois, inclusive, elas são anteriores à própria política. Por exemplo, as embalagens de agrotóxicos, certamente, é o exemplo mais vivo e que mais deu certo, né? Mas ela é lá de 2008, então ela já faz toda essa engrenagem funcionar, ela é super bem estruturada, e a gente vai ver os números depois, mas ela é anteriormente mesmo à política nacional. Esses são aqueles firmados de acordo com a legislação que entrou em vigor em 2010. Eu vou trazer agora alguns dados, né? O objetivo é a gente mostrar nesses 10 anos de onde nós estávamos e onde estamos agora. E, no final, apresentar algumas tendências de futuro para o país. Então, esses dados todos, eles são, tem como fonte a ABRELP, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública. Essas informações, além das informações deles, elas são buscadas no CINIR, que todas as prefeituras, empresas agora também, né, têm a obrigatoriedade de prestar as suas informações anualmente. Então, nós temos aqui como ano base 2009, a publicação 2010, e 2019. Então, nós temos aqui os 10 anos da política, certo? Em geração de resíduos, então, uma geração de 66 milhões de toneladas de resíduos em 2010 para 79 milhões de toneladas em 2019. Ou seja, per capita, isso é importante, né? Quanto nós estamos gerando por habitante por ano. Então, nós saímos de 348 quilos por habitante por ano para 379 quilos por habitantes por ano. Ou seja, nós estamos aumentando a quantidade de resíduos gerados per capita, por pessoa por ano. Se nós formos olhar por região, eu vou tentar aqui se concentrar mais na região sul, claro, né? Nós tínhamos, em 2010, 7 milhões de toneladas e nós passamos para 8 milhões de toneladas. Lembrando que a região sul
não tem um crescimento demográfico expressivo já há muitos anos, ok? Então, nós estamos aumentando a geração de resíduos. E a geração per capita passou de 258 para 277. Eu trouxe aqui a informação que nós tínhamos do CISGA, tá? Eu conversei com o diretor do CISGA nessa semana e nós não temos esse dado atualizado, tá? Mas as informações que nós temos do plano que nós elaboramos em 2015, a geração per capita aqui no CISGA, nos 14 municípios da Serra, é de 334 quilos por habitante por ano. Então, vocês vejam que nós, na Serra, estamos gerando 334 e a região sul, os 3 estados, 277. Ou seja, nós estamos com uma geração muito maior do que a média da região sul. Agora nós vamos falar sobre a coleta de resíduos, porque então nós falamos da geração, mas não significa que tudo que é gerado é coletado, certo? Então, sobre a coleta, nós passamos de 58 milhões de toneladas em 2010 para uma coleta de 72. Ou seja, a cobertura da coleta, ela passou de 88% para 92%. Ou seja, ela teve um crescimento bem expressivo, né? A gente pode dizer que praticamente quase todo o resíduo gerado ele está sendo coletado. Per capita, nós estamos falando que passamos de 307 para 348. Se nós olharmos por região também, no Rio Grande do Sul, na região sul, né, nós passamos de uma coleta de 6 milhões e meio para 7.800. E per capita, sempre importante olhar esse dado, né, nós passamos de 234 para 264 quilos por habitante por ano coletado. Ok? Olhando por região, e isso em termos percentuais, nós vamos ver que nós, na região sul, nós estávamos com 91% de cobertura e nós passamos para 95%. Tá? Individualmente, o Rio Grande do Sul tem um índice de cobertura de 95,5% de coleta desses resíduos gerados aqui no estado. Ou seja, a gente só está realmente atrás da região sudeste. Ok? O nosso índice de cobertura é realmente bom. Esse gráfico é bastante interessante, ele trata das iniciativas de coleta seletiva. Então, vejam só, não são municípios que têm coleta seletiva implementada. Essa informação nós não temos a nível de país, tá? O que nós temos aqui são municípios com iniciativas de coleta seletiva. Então, vamos dar uma olhada, assim, olhar esse gráfico com bastante atenção, para a gente conseguir enxergar as diferenças que nós temos dentro desse país. A gente, aqui na região sul, passou de 76% dos municípios com iniciativas na coleta seletiva para 90%. Quer dizer, foi um aumento bastante expressivo, né? Nesses últimos 10 anos, passamos de 76% para 90%. Agora, se nós compararmos com outras regiões, por exemplo, essa cinza, que é a Centro-Oeste, olha só, a gente tinha 76 e a região Centro-Oeste tinha 26. Tudo bem, eles passaram para 48, mas mesmo assim a gente fala que mais de metade dos municípios não tem sequer iniciativas de coleta seletiva no município. Então, a gente olha para a nossa realidade, né? E é até difícil de imaginar como é que ainda não se tem nada voltado para a coleta seletiva dentro de uma região, né? Então, olha só os números como eles são bastante distantes das realidades. Dentro disso, é importante a gente olhar também e se falar sobre a disposição adequada e inadequada. Nós vamos tratar aqui como disposição adequada aterros sanitários e outras soluções como reaproveitamento energético. Esses são as disposições finais que nós estamos tratando aqui como adequadas. As inadequadas são 2 tipos, tá? Os lixões clandestinos, públicos, enfim, que ainda existem,
e os aterros controlados, que esse nós sabemos ainda existem bastante, né? Então, nós tínhamos em 2010 56,8% como disposição adequada e 43% como inadequada. 10 anos depois, nós passamos de 56 para 59, e de 43, nós baixamos para 40. Ou seja, nós conseguimos aqui um incremento no percentual dos resíduos que são dispostos adequadamente. Se nós olharmos isso pelo tipo de disposição, certo? Então, a gente vai ver que passou para aterro sanitário, que são os controlados, de 56% para 59%. Agora, aqui esses laranja e vermelho já são os inadequados. Aterro controlado passamos de 24% para 23%, e de 19% para 17%, que são os lixões. Mas ainda vamos pensar assim, ó, nós temos hoje cerca de 17% dos resíduos gerados são dispostos em lixões, que eram para estar extintos já desde 2014. Se nós olharmos agora por região, de novo, né, vamos nos concentrar aqui na região sul. Nós passamos de 69,1% de aterro sanitário, ou seja, disposição adequada, para 70%, ou seja, um crescimento muito pequeno, né? Como aterro controlado, nós passamos de 18% para 18,3%, ou seja, nós aumentamos ainda o aterro controlado, e lixão nós baixamos de 12,9% para 11,1%. Ou seja, nós temos bastante trabalho pela frente. Outra informação importante é quais são os custos envolvidos, né, com a coleta de resíduos e outros serviços de limpeza urbana. Primeiro, vamos entender o que são esses serviços que nós estamos tratando aqui. São todas as destinações finais dos resíduos, a coleta, os serviços de varrição, capina, manutenção de parques, jardins, enfim, tudo isso está aqui dentro desta conta. Certo? Então, nós tínhamos, em 2010, um investimento de 17 milhões por ano, e nós passamos aqui para 25 milhões. Por habitante, eu calculei isso por mês, porque nos traz uma realidade mais aproximada, né? Nós tínhamos, então, em 2010, R$8 por habitantes por mês. E nós passamos para R$10 por habitante por mês em 2019. Ou seja, um crescimento de R$10 em 10 anos, frente a tudo que ainda precisa ser feito nesse país. Daí a gente vê também o porquê que a gente ainda tem números tão expressivos para serem trabalhados, né? Os recursos, então, que foram aplicados nessa coleta por região, tá? Então, no Rio Grande na região sul, nós temos aí, atualmente, né, o último ano foi gasto 2,8 milhões por ano, a limpeza urbana, e por habitante, por ano, foram R$96,24 por habitante. Se a gente quiser saber, por mês, é só dividir esses 96 por 12. Aqui é interessante colocar que o panorama nos traz também informações sobre resíduos de construção e demolição e também resíduos do serviço de saúde. E daí a gente entende que é diferente da nossa região, né? Aqui no Rio Grande do Sul isso é muito claro, né? Praticamente todos os municípios não se envolvem com a coleta de resíduos de construção, não tem uma unidade para tratamento desse resíduo. Isso normalmente é feito por empresas privadas que fazem investimentos nessa área com apoio ou não do setor público, né? Mas, olhando para o Brasil, como a gente disse, né, são realidades diferentes, né? Então, no Brasil, nós temos, sim, municípios que prestam esse tipo de serviço para a sociedade, para a comunidade. Então, como média nacional, nós tivemos aí uma evolução
de 174 quilos por habitante por ano para 213. A gente não considera isso uma grande evolução, né? Foi pouco isso, mas principalmente a gente acredita que seja pelo fato dessas diferenças de forma de se fazer essa prestação de serviços. Se nós olharmos aqui na nossa região, tá? Quando a gente fala dos municípios, né? A gente vai ver que realmente a gente não tem, né, um grande investimento, né? Não tem um grande custo em cima desse tipo de coleta. E nos resíduos do serviço de saúde da mesma forma, né? Então, para os municípios que prestam esse serviço, né, nós tínhamos aí uma coleta total de 221 mil toneladas e passou para 252, ou seja, uma coleta per capita de 1,16 quilos por habitante por ano em 2010 e passou para 1,21. Eu diria bastante insignificante, né, porque certamente se gera muito mais do que isso, né? Se a gente for olhar aqui na região sul, a gente vai ver que a gente tem índices muito pequenos realmente. O grande contribuinte nisso, a gente vai ver que é a região sudeste, onde os municípios fazem a prestação desse serviço. Agora, é interessante, dentro deste dado, né, a gente identificar aqui qual é a destinação que foi dada e que é dada agora, né? Porque, mesmo que seja por municípios que fazem a prestação desse serviço, é que se fala de tecnologia, né? Então, ela não é muito diferente do que, no nosso caso, é que as empresas privadas fazem também. Então, nós temos aqui o azul, é micro-ondas, a autoclave, a incineração e os outros são destinações sem tratamento prévio, ou seja, são os municípios que recolhem isso e ainda mandam para aterros ou valas sépticas ou lixões. Quer dizer, esse nosso cinza aqui são coletas e destinações completamente irregulares e que são oferecidas. Então, nós temos aqui, lá em 2010, a gente vai ver que a incineração tinha 35%, né, do tratamento desses resíduos coletados e passou para 40%. O que aumentou bastante, então, foi a autoclave, certamente como um tratamento prévio, né? E o micro-ondas realmente não emplacou. Quando a gente fala de logística reversa, como eu falei anteriormente, né, a gente vai dar uma passada geral, então, para ver quais são os tipos, os setores que já estão organizados e que números eles têm para nos apresentar. Então, o primeiro deles, e como a gente falou, assim, é um case de sucesso no país, né, são as embalagens e defensivos agrícolas. A fonte dessas informações é o INPEV, que é o Instituto Nacional das Indústrias, né, produtoras dos defensivos. Eles têm um programa chamado Sistema Campo Limpo, que o objetivo, então, é fazer a coleta, né, a conscientização dos agricultores, a devolução para o comércio e fazendo aquela roda lá do início que nós vimos girar até ser devolvido e ser feito o destino adequado dessas embalagens, que a grande parte delas hoje são recicladas, né? Então, nós tínhamos, em 2010, um total de 31.266 toneladas por ano de embalagens recolhidas, e nós tivemos, em 2019, 45 mil toneladas por ano recolhidas. Isso significa, esse dado é o mais importante, né? 94% das embalagens comercializadas são coletadas e devolvidas para o fabricante para a destinação final. Então, realmente, é um projeto que deu muito certo. O projeto conta com 411 unidades fixas, divididas entre postos de recebimento e centrais de recebimento e reciclagem. Outro projeto, e a gente vai ver que quanto mais antigo, claro que tem números melhores, né? A logística reversa das embalagens de óleos lubrificantes, ela foi um acordo setorial, tá? Ela é de 2012, e ela já descreve aí todas as premissas da própria política nacional. Então, as embalagens, né,
nós tínhamos aí, em 2019, foram coletadas, né, e recebidas e coletadas 5.036 unidades, e dessas 4.718 foram recicladas. São aqui 177 postos de entrega voluntários, PEVs, em 18 estados e 4.300 municípios que são atendidos, então, por esse programa do Instituto Jogue Limpo. Os pneus, né, então esse já é um velho conhecido nosso, né, e dentro do CISGA, na época, nós fizemos muitos contatos com a Reciclanip, a fonte, inclusive, aqui é da Reciclanip, né, com os dados de 2019. Já é um programa antigo também, mas ele foi sendo colocado em vigor em etapas, assim como a maioria dos acordos setorais aqui apresentados, né? E a gente vai ver que nós coletamos lá em 2010 312 mil toneladas, em 2019 foram 471. Então, 5,23 milhões de toneladas de pneus foram coletados e destinados corretamente desde 1999, que foi quando a Reciclanip foi criada e começou esse trabalho. Tá? Hoje nós temos no país 1.053 estabelecimentos cadastrados como coletores de pneus inservíveis. E outro velho conhecida, né, são as lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e de mercúrio mistas, né? Então, essa é uma briga já, e aqui no Estado, muito antes da Política Nacional de Resíduos, porque a legislação lá de 98 aqui do Estado já falava sobre isso, depois nós tivemos uma legislação específica no Estado para lâmpadas fluorescentes, e depois isso entrou dentro da política ainda, mas assim, são grandes fabricantes, né, multinacionais, controles complicados por conta do que é contrabandeado também, né? Então, é um acordo assim que demorou muito para ser assinado. Nós temos aqui a entidade, né, gestora é a Reciclos, ela está presente em 254 cidades, são 80 empresas associadas, e ela começou justamente com coleta nas principais capitais, né? Então, e era pelo tamanho da cidade, pelo número de habitantes, né? Então, começou com as maiores e ela está se estendendo aí, então, para as demais cidades. Se nós pensarmos 254 cidades no país, são poucas cidades ainda atendidas, né? Tem muito mais para ser feito. Mas tem aí um cronograma onde ela vai estender esses postos todos, mas, segundo as informações, hoje já é atendido 45% da população brasileira, com o que está colocado. Esse acordo, talvez um do que mais deu confusão, né? Porque vamos pensar embalagens em geral, né? Ou seja, entram todas as embalagens, né, de plástico, Tetra Pak, papel, papelão, enfim. Então, colocar todas essas empresas dentro de uma conversa única, né? Foi um trabalho assim herculano. O governo tentou fazer isso várias vezes com chamamentos públicos, né? Se a gente for ver aqui na evolução, tiveram 2 chamamentos, as empresas não se acertaram, começaram em 2012 e não se acertaram. E nós tivemos, em 2015, a assinatura do contrato, mas ela foi criada, a Coalizão das Embalagens é a entidade gestora, são 20 associações dentro desta entidade, mais quase 4.000 empresas, porém, a gente vai ver que fazer alguma coisa, e hoje a gente está na segunda fase e ainda não temos dados, né? O que está acontecendo muito são estados que estão fazendo termos de compromisso através do Ministério Público e fazendo a coisa acontecer. O último que nós tivemos foi em Mato Grosso do Sul, foi no final do ano passado, onde o Estado, o Ministério Público Estadual,
mandou uma notificação para todas as empresas que comercializam produtos naquele estado, obrigando elas, pedindo para que elas informassem o que elas estavam fazendo com as suas embalagens. E aí é que começou, e isso já tinha sido feito no Paraná, em São Paulo, e me parece que é uma tendência para fazer com que as coisas aconteçam dentro desse setor. Tá? No Rio Grande do Sul, nós temos a associação chamada Aslore, dentro da Fiergs. O que a associação faz? As empresas fazem investimento nessa associação de acordo com a quantidade de embalagens que elas geram, e esta associação faz investimento nas cooperativas de reciclagem, de catadores, nos estados onde essas empresas comercializam seus produtos. Então, é desta forma que esse setor está se organizando. A logística reversa, então, de eletroeletrônicos, tá? É outra novela. Só para a gente entender, né, o nosso contexto, o Brasil é o 5º maior gerador de resíduos eletroeletrônicos do mundo. No ano passado, ano retrasado, foram geradas 2,1 milhões de toneladas no país, ou seja, 10 quilos por habitante. Esse dado é bem interessante, né? 10 quilos por habitante é o que nós geramos de resíduos eletrônicos. Deu um chamamento geral em 2019, porque o pessoal não estava conseguindo se organizar sozinho. Então, foi criada a Green Electron, que é a gestora que organiza, então, a coleta e a destinação final desses resíduos. A partir disso, para corroborar com o acordo, foi instituído um decreto federal para fazer com que as empresas, enfim, assumissem a sua responsabilidade dentro do acordo, né? A Green Electron coletou e destinou, então, adequadamente, em torno de 514 toneladas de resíduos, ou seja, tem muito mais para coletar e para fazer. E os medicamentos, então, talvez seja onde nós mais no país. O país é o 7º país que o Brasil é o 7º país que mais consome medicamentos no mundo, e até 2023 deverá chegar à 5ª posição. Ou seja, é muita coisa. O governo já chamou, através do Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, editais, para chamar essas empresas para um acordo setorial, já estabeleceu um decreto, assim como foi feito no anterior, que nós vimos dos eletroeletrônicos, e assim, através desse decreto, ele está obrigando as empresas, através de um cronograma, para que elas recolham capitais, onde tem mais de 500 mil habitantes, em 2 anos, e depois estenda isso para o restante do país, para que seja feita, então, a coleta, o descarte, a destinação adequada dos medicamentos vencidos. Se falando ainda de logística reversa, nós temos as baterias de chumbo, né, que ela também já é bastante antiga, ela é antes da própria política nacional. Ela tem uma CONAMA específica para isso, mas em 2019 foi assinado um acordo setorial também, através do IBER, que é a entidade gestora, e os números começam a aparecer também, tá, quanto à coleta e a destinação adequada. Outro setor que nós temos aqui, então, são as embalagens de aço, e vamos prestar atenção assim, quais são as embalagens de aço que nós estamos tratando aqui? Aquelas oriundas dos alimentos para o consumo humano, pratos prontos, bebidas, conservas, óleos, comestíveis, inclusive papetes, cosméticos, tintas, rolhas e tampas. São essas a logística que está sendo estudada, mas também através de um termo de compromisso federal. Até agora criaram uma entidade gestora, estão só com 9 pontos de entrega voluntária, quer dizer, ela está recém-iniciando, tem muita coisa para fazer ainda nessa. Então, se nós olharmos, né, esse panorama como um todo, né, o que a gente pode resumir dele? A geração de resíduos cresceu 10% nesses 10 anos.
A região sudeste responde por quase 50% da geração dos resíduos urbanos do país. A disposição inadequada, ela está presente em todas as regiões. As iniciativas de coleta seletiva passaram de 56% de 2010 para 73% das cidades agora. Porém, os índices de reciclagem nesses 10 anos permanecem numa média nacional de 4%, ou seja, é muito baixo. Então, a política nacional trouxe uma sistemática de gestão muito interessante, assim, mas ela é bastante complexa, e no tamanho e nas diferenças que nós temos no nosso país, realmente tem uma grande dificuldade para se colocar em prática e atingir aí os avanços que se planejava. Os princípios, né, da redução da geração, da logística reversa, de aumentar a reciclagem dos materiais e fazer com que vá para aterro somente os rejeitos, ainda está muito longe de ser alcançado. Se nós formos olhar em termos de recursos aplicados, em 2010, nós coletamos 58 milhões de toneladas e nós investimos R$ 7,68 por habitante por ano. Nós passamos de 58 para 72 milhões e de R$ 7 para 10 por ano. Quanto à disposição inadequada, então, é importante fazer essa análise do quanto é gerado, quanto é coletado e quanto ainda é enviado para disposição inadequada. Vamos lá, só os dados do último ano, tá, de 2019. Geramos 79 milhões, coletamos 72, então 92% praticamente, mas nós ainda dispomos inadequadamente 29 milhões de toneladas. É bastante resíduo sendo colocado em aterro controlado e lixão. Talvez mais importante do que quanto nós geramos é saber o que nós geramos. Então, a análise gravimétrica dos resíduos ela é fundamental. E aqui eu gostaria de chamar atenção, assim, para o principal dado desse gráfico, que normalmente nós olhamos só para o quanto é que tem de reciclável, quanto tem de plástico, de material, etc., né? Gostaria de chamar atenção aqui o nosso olhar sobre a matéria orgânica. No país, nós estamos falando que 45% do que é coletado é matéria orgânica. No CISGA de 2015, 54% era matéria orgânica. Claro, pelas características da nossa região, né? Cidades menores, enfim. Então, a gente precisa olhar, talvez, em como olhar a solução desse problema, não só procurando alternativas pontuais, mas sim olhando o que é metade desse resíduo que poderia ser transformado em energia. Bom, sobre o futuro da gestão no Brasil, então, a gente gera 170 quilos de matéria orgânica por ano, por pessoa. Eu gero 170 quilos de material orgânico. E nós geramos 13,35 milhões de toneladas de plástico. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do potencial para ser aproveitado aqui, de quanta coisa nós estamos desperdiçando. Resumindo, são 79 milhões de toneladas de resíduos urbanos. O crescimento da população ele está estimado em 12% até 2050, considerando o aumento gradual do PIB, assim como ele vem acontecendo no país, nós teremos até 2050 um aumento de 50% na geração de resíduos. O que nos mostra esse gráfico aqui, então. Em 2033, nós estaremos gerando 79 milhões de resíduos urbanos. Quais são os grandes desafios, então, pela frente? Nós temos, na nossa análise, né, pelo menos 2 grandes desafios. O primeiro deles, a erradicação da disposição de resíduos nos lixões, que era para ter acontecido em 2014. Em 2020, nós ainda temos 3 mil lixões,
E, infelizmente, com a aprovação do marco do saneamento, né, ela redimensionou esse prazo, como em 2020 realmente já não tinha acontecido, né, ele ainda redimensionou esse prazo para que essa erradicação aconteça até 2024, de acordo com o porte de cada município. Então, é um grande desafio que nós temos. E o segundo, realmente, é fazer a coleta seletiva, baseado nos conceitos, assim, nos pilares principais da coleta, para que a nossa meta seja enviar somente os rejeitos para aterro, que é o que preconiza a política. Porém, em 2020, ainda com o Covid, nós tivemos um aumento de 30% de recicláveis sem reaproveitamento, segundo os dados do SEMPRE. Essa é a nossa triste realidade. Se nós continuarmos no índice médio de redução da disposição inadequada de 0,72% ao ano, nós deveremos erradicar os lixões somente em 2075. Ou seja, nós temos 55 anos ainda pela frente com lixões, se nós não mudarmos a velocidade, as políticas, as fiscalizações, a forma como vem acontecendo essa gestão. E quanto à coleta, então, nós temos dois aspectos aqui a serem tratados importantes, né? O primeiro, o custo das prefeituras. A grande maioria não investe em coleta, porque o custo para se fazer a coleta realmente é muito mais alto, né? E também nós temos um problema social, né? Ou seja, nós temos 1 milhão de pessoas que dizem que tiram o seu sustento da coleta seletiva. Só que menos de 50 mil pessoas desses 1 milhão é que está realmente cadastrado dentro das prefeituras. Só que esse 1 milhão de pessoas, ele é responsável por 90% dos resíduos que chegam até a indústria de reciclagem. Ou seja, nós temos uma massa de trabalhadores aí desconhecidos que andam fazendo um trabalho clandestino, né? Andam fazendo um trabalho nas ruas da cidade, mas que são de fundamental importância para a reciclagem que nós temos. Então, como tendências, né, a gente viu que em 2019, né, a disposição de resíduos, ela respondeu por 4% no país do total dos gases de efeito estufa emitidos. Tá? Foram 96 milhões de toneladas. Foi 23% a mais do que 2010, incluindo aterros sanitários, aterros controlados e lixões. Dentro do quadro das Nações Unidas sobre o clima, nós temos somente 49 projetos para recuperação de biogás no Brasil. A ausência do sistema, né, de coleta de gases, claro, né, resulta na emissão de 1.170 quilos de CO2, ao invés de 819, caso tivesse essa coleta. Agora, o ponto principal que eu gostaria de colocar aqui, que foi basicamente a conclusão que nós chegamos dentro do trabalho do CISGA, é sobre investimentos e fazer com que o olhar do tratamento de resíduos urbanos caia sobre a massa orgânica que nós temos. Fazer projetos voltados para digestão anaeróbia, tratamento mecânico biológico, ou até mesmo a própria compostagem, ela não só evita a emissão dos gases de efeito estufa, mas principalmente ela resolve metade da geração de resíduos que nós temos hoje, e ela pode ser a nossa grande fonte de geração de energia ou até mesmo de adubo. Então, esse é o grande olhar assim, que nós gostaríamos de deixar como uma tendência para a solução desses problemas, né, no futuro. Assim eu encerro a nossa participação. Gostaria de agradecer novamente a participação de todos, a paciência de estar aqui conosco nos ouvindo, e me colocar à disposição, então, para perguntas ao final. Muito obrigada. Certo, Fabiane, nós que agradecemos a tua contribuição aqui, com certeza foi de grande valor para todos.
Então, agora a gente abre para perguntas ali do chat, vocês podem ir contribuindo, que eu e a minha colega Helena vamos, então, repassar a Fabiana essas questões. Fabiana, enquanto isso, então, eu tenho uma pergunta já. Assim, a questão para a gente melhorar esses índices de geração, de coleta, de destinação, qual tu acha que é a melhor forma que a gente pode melhorar isso? É através da educação ambiental? É através de levar mais informações à população? É através do fortalecimento de mais políticas públicas ambientais? Como tu vê essa questão? Vamos ligar o microfone. Assim, Natasha, certamente a solução não é única, né? Nós vivemos num contexto, né, atual, né, em que nós precisamos olhar o todo. Então, certamente ela passa por um pouco de cada do que você falou. Não é só com educação ambiental, certamente, porque a demora com que a gente vai colher esses frutos, eles seriam muito longos. Mas passa, sim, pela educação ambiental, sem dúvida nenhuma, mas passa por políticas públicas que façam com que se tenha uma coleta adequada, com que se tenha um destino adequado, porque muitas vezes a população separa, mas já tem aquela conversa, mas o que eu vou separar agora se vão juntar depois? Então, quer dizer, isso não, essa dúvida na população não pode existir. Devem existir políticas públicas claras de reciclagem, de reaproveitamento e de destinação adequada. E, de novo, eu insisto, nós acreditamos muito nisso quando nós entregamos o trabalho do CISGA, de que nós precisamos ter um olhar muito forte para o resíduo orgânico. Ele pode ser uma fonte, sim, de energia, de adubo, quer dizer, não faz muito sentido a gente estar gastando combustível, levando isso para muito longe, para ainda estar gerando gases e tudo mais. Quando a gente pensa nessa solução, a primeira coisa que vem à cabeça é realmente, mas é muito caro, é muito complexo, é resíduo urbano, é orgânico, enfim, tem cheiro, mas assim, tem muitas formas de tratamento. E certamente a viabilidade econômica, ela faz parte do processo, mas o que a gente enxerga é que quando se tem um conjunto de municípios associados que tem um volume de resíduos condizentes, é viável, sim, que se façam aportes para esse tipo de tecnologia, para realmente resolver o problema. Eu acho que é isso, Natasha. Perfeito, respondida. Boa noite, Fabiane. Boa noite, pessoal. Eu tenho uma pergunta do chat aqui que a Daniela Tantin fez. Sim. Ela comenta, nosso resíduo vai para o aterro de Minas do Leão, como tu comentaste antes. Sim. A dúvida dela é, com o aumento excessivo, quanto tempo ainda podemos enviá-los para lá? Bom, eu tenho que resgatar um pouquinho a minha memória, né? Uhum. Eu não sei exatamente em anos, mas assim, o aterro de Minas do Leão, ele recebe praticamente resíduos do estado inteiro. Na época, inclusive, nós levamos toda a equipe de trabalho do CISGA, que eram 2 representantes por município, para fazer uma visita lá. E o que nós vimos é que tem uma área, assim, para ser explorada, que é a colocação desses resíduos dentro das antigas minas de carvão, né, que foram abandonadas, por muitos anos ainda, te diria pelo menos uns 20 ou 30 anos, a gente viu lá que tinha expectativa de se mandar o resíduo para lá. Tinham projetos também para recolhimento de gases do efeito estufa, isso foi o que a gente viu e que a gente pode dizer, bacana, está sendo feito um tratamento adequado, porque essa é a grande preocupação do gestor público, né? E quando nós fizemos o trabalho do CISGA, nós podemos ver isso, né? A preocupação dos prefeitos e de todos os secretários, quer dizer, eu preciso mandar para um local que realmente seja adequado, que isso não traga passivos para o município, né? Então, o que a gente viu é que, sim, é feito esse tratamento adequado, tem espaço. Mas entendo também que nós estamos numa região diferenciada, nós temos um volume muito grande de resíduos de matéria orgânica sendo gerado, nós temos uma história de coleta seletiva muito antiga e nós temos um nível educacional da nossa região
diferenciado também, nós sabemos disso. Nós temos que aproveitar todos esses índices que estão ao nosso favor e ver que passo além nós podemos dar para realmente implementar uma tecnologia para resolver esse problema. E que se possa, principalmente, utilizar essa matéria toda que nós estamos enterrando para ela gerar uma fonte de riqueza para a gente, que pode ser a energia, pode ser adubo. Visitei algumas unidades na Itália em que se faziam umas regiões muito parecidas com a nossa de viticultura, em que tinha um instituto parecido com uma Embrapa, assim, né? Só para vocês entenderem, assim, do que eu falo bastante, né? Então, o tratamento que se tinha aí era para resíduos orgânicos, tão somente orgânicos, inclusive com controle de pesos por cada família, né? Mas era uma região aproximada como a da Serra Gaúcha, que recebia esses resíduos, fazia todo o tratamento biológico dele, e daí se gerava energia e principalmente o adubo, que era todo ele reutilizado nas lavouras, né, na plantação de parreirais que tinham ao redor, com toda a supervisão daquele instituto de pesquisa e tudo mais. Então, quer dizer assim, tem tecnologia? Sim, essa é uma delas, né? Tem tantas outras que a gente vê e que realmente poderiam ser um passo definitivo para a solução desses resíduos. Ok, uma última dúvida, então. O Sim. Telmo Fantinel pergunta, dentre as possibilidades de destinação final dos resíduos, por que não se investe mais na incineração? O que nós vimos na incineração, e dentro do estudo do CISGA também ele nos mostrou, nós temos alguns aspectos a considerar. Se nós trabalhamos forte em reciclagem, os catadores fazem parte da política nacional e eles têm políticas para se fazer a coleta do plástico, do papel, quer dizer, daquele material reciclável que tem um poder energético alto, ou seja, que pega fogo, certo? A tendência é que se tenha dentro do resíduo urbano cada vez menos potencial energético, ou seja, eu preciso fazer um tratamento prévio para secar esse resíduo para ser incinerado, para que ele tenha um poder energético suficiente para fazer a usina funcionar. Esse é um ponto. O segundo é que realmente eu preciso de um volume de resíduos bastante grande, e a gente fala pelo menos de 500 mil toneladas de resíduos para que seja viável a implementação desta tecnologia. O custo é realmente muito alto. A gente visitou algumas usinas dessas também, e a gente tem uma noção assim de que realmente é um investimento extremamente elevado e que precisa assim de um nível de separação de resíduos, né, bastante grande, e que a gente, no nosso estudo, identificamos que ele necessariamente não precisava ser, não seria prioridade nesse município, nesse momento aqui na Serra. Legal, acho que está respondida a pergunta do Telmo. Fabiane, te agradeço muito pelo papo, realmente são dados bem pertinentes. Esses últimos 10 anos, com certeza, nos mostraram muito, até do que está por vir daqui 10 anos, daqui 20 anos, os desafios que todos nós vamos enfrentar, né?